Olá, bom dia. E hoje a gente começa efetivamente o nosso conteúdo, né? Então, primeiro, nós vamos ver química. E antes de a gente começar a estudar química, né? Então, a gente tem que entender do que são feitas as coisas, né? Então, a nossa primeira pergunta é justamente essa daí, né? Então, vamos falar sobre o que é matéria, propriedades da matéria, mas a grande questão central hoje da nossa aula é essa: do que são feitas as coisas? A química estuda isso, né? Ela estuda a estrutura das coisas, como as coisas estão organizadas, tá? Do que são feitas as coisas? Tudo. Vamos pensar, o ar, do que o ar é feito? Do que o nosso corpo é feito? Do que essa mesa que eu estou em cima é feita? Do que o computador é feito? Então, esse é um questionamento que as pessoas têm assim, há muito tempo. Né? Então, desde a época de Aristóteles, eles já questionavam, né? O que é a essência de todas as coisas. Hoje nós sabemos que todas as coisas são feitas de matéria. A resposta é essa, né? Matéria. Átomos, né? Átomos são matéria. Tudo que existe no universo pode ser dividido em duas grandes categorias, que é matéria e energia. Né? A matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Ah, mas tudo ocupa lugar no espaço. Não, gente, energia não ocupa lugar no espaço. Vamos pensar. A luz. A gente tem luz aqui nesse quarto. A luz ocupa espaço? Não. A lâmpada ocupa espaço, mas a luz ela não ocupa espaço, porque a luz ela é energia, né? Então, o calor ocupa espaço? Não, porque o calor é energia. Então, a matéria vai ser tudo que tem massa, que eu posso mensurar em gramas e quilogramas. Então, o ar ocupa espaço? Ocupa. O ar pode ser medido, a massa? Pode. Se eu pesar um balão cheio de ar e um balão sem ar, a massa vai ser diferente. Por quê? Porque o ar tem massa. Obviamente, ela é pouquinha? Mas tem. Né? Então, e tudo ocupa lugar no espaço? Ocupa. Né? Então, do que são feitas as coisas? Quando eu pergunto que é feita a mesa é feita de madeira. Madeira é matéria. Né? O computador ele é feito de material acrílico, de vidro, né? de borracha, e tudo isso é matéria. Então, a resposta é matéria, né? Do que são feitas as coisas? As coisas são feitas de matéria. Uma parte limitada da matéria eu chamo de corpo. Né? Então, por exemplo, se eu tenho um pedaço da madeira, é um corpo. Um caco de vidro é um corpo. Então, quando eu falar em física e em química, né, falar de corpo, não é um defunto que encontraram em algum lugar, não. Né? Um corpo é uma porção limitada da matéria, é uma parte da matéria. Né? Então, a madeira é matéria, um pedaço da matéria é um corpo. Quando o corpo ele tem uma utilidade para mim, eu falo que aquilo é um objeto. Né? Então, uma borracha, ela é matéria. Um pedaço de borracha é um corpo. A borracha, né, com que eu faço uma bota, um sapato, aquilo é um objeto. Né? Então, é um corpo que tem uma utilidade, tá bem? Você já deve ter percebido, né, que os materiais, a matéria, ela tem características que são diferentes. Alguns materiais eles são mais firmes, são mais duros, são mais resistentes. Alguns têm cores, outros não têm cores. Alguns eu posso tocar, outros não. Né? O ar que eu dei o exemplo. Eu posso tocar o ar? Não. Né? O ar tem cor? Não. Ele é matéria? É. Né? Então, essas características da matéria eu chamo de propriedades da matéria. Propriedades são características. Então, a gente já percebe, desde quando é bem criancinha, né, que os materiais eles têm características que são diferentes. Né? Então, eles têm propriedades que são diferentes. Algumas propriedades elas são comuns a todos os tipos de matéria. Essas propriedades comuns a todos os tipos de matéria eu chamo de propriedades gerais. E aquelas propriedades que ocorrem em apenas alguns tipos de matéria, eu chamo de propriedades específicas. São propriedades gerais da matéria, essas palavrinhas difíceis aqui, né? A impenetrabilidade, elasticidade, indestrutibilidade, massa, extensão e inércia. Eu vou falar de cada uma delas. Não precisa preocupar em decorar, não, tá? São palavrinhas difíceis, mas o importante é saber o que elas significam. Essas são as mais importantes. Impenetrabilidade é o que a gente conhece bem quando pega o ônibus cheio. Né? Impenetrabilidade é que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Né? Então, se eu tenho uma coisa aqui, outra coisa não pode ocupar o mesmo lugar. Né? Então, a gente sabe muito bem isso quando está num lugar que é muito apertado. Né? Duas coisas não ficam no mesmo lugar ao mesmo tempo.
Um exemplo disso são as bolhas de ar, né? Quando a gente entra na piscina, né? Se a gente tiver com short largo, ele fica cheio de ar, forma aquela bolsa de ar. Porque onde tem ar não tem como ter água, né? E não é só a gente que percebe isso, não, né? Então, aqui um exemplo, né? Existem aranhas que fazem essa bolsa de ar em volta delas e conseguem mergulhar utilizando essas bolsas de ar. Olha que aranhas espertas, né? Então, muitas delas vivem, colocam ovos, namoram, caçam dentro da água utilizando essas bolsas de ar, porque ela fica aqui dentro, é como se ela tivesse um submarino, né? Ela fica ali dentro, onde tem ar não tem água, obviamente, né? Porque o ar ocupa lugar no espaço. Outra propriedade importante é a extensão, que é a mesma coisa que volume, né? Que é justamente essa definição do lugar que a matéria ocupa. O lugar que a matéria ocupa eu chamo de volume, né? Então, o volume é... Como eu meço isso, né? Então, suponhamos que tem esse cubo, né? Ele tem uma altura, ele tem uma largura e ele tem uma profundidade. Então, qual o espaço que ele ocupa? Para eu encontrar esse espaço que ele ocupa, eu preciso multiplicar essas três medidas, né? Então, eu vou 1 vezes 1 vezes 1. Vai dar 1 metro cúbico, porque eu também multiplico o metro, né? 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. Então, é 1 metro cúbico. As medidas de volume sempre vão ser cúbicas, né? Então, vai ser metro cúbico, centímetro cúbico ou ml, que é milímetro, mililitro, né? ml é mililitro. O litro, ele já é implícito aqui, que ele é cúbico, né? Porque 1 litro equivale a 1 metro cúbico. Então, é a mesma coisa, tá? Então, eu falo litro ou metro cúbico. Mililitro, que é o ml, ou centímetro cúbico. Então, o volume é o espaço que um corpo ocupa. Por exemplo, se eu tenho essa medida aqui, né, de 250 ml, se eu coloco leite aqui dentro, eu tenho 250 ml de leite. Se eu coloco, deixa eu pensar outra coisa, algodão. Se eu coloco algodão aqui, 250 ml de algodão. A massa do leite e do algodão vão ser diferentes. Se eu colocar na balança, né, o algodão provavelmente vai dar uns 15, 20 gramas de algodão em 250 ml. Já o leite vai dar 250 gramas de leite. Então, o espaço que os dois ocupam não vai mudar, né? Porque 250 ml corresponde a esse espaço interno aqui. A massa é outra coisa, a massa é a quantidade de matéria que ele possui, justamente o que eu vou falar aqui agora. A massa é a quantidade de matéria que tem no corpo, né? Então, se eu coloco isso daqui na balança, a balança ela me dá quanto de matéria, ou seja, quantos átomos que eu tenho ali, a quantidade de átomos que eu vou estar medindo aqui. A principal medida para massa é quilograma, mas eu também posso usar grama, né? Então, eu uso a balança para medir a massa. Não é o peso. Mais adiante, né, quando a gente vai vendo física, a gente vai ver que o peso também está associado à aceleração da gravidade. Aqui a gente vai falar em massa. Massa que é medida em gramas e quilogramas. Então, a gente tem o volume, que é o espaço que ocupa, e temos a massa, que é a quantidade de matéria que um corpo possui. Inércia, todo corpo ele tem inércia, que é a tendência que o corpo tem de manter o seu estado de repouso ou de movimento. É aquilo, se você é a lei da preguiça, né? Se a gente está paradinho aqui quietinho, a minha tendência é qual? É continuar ali paradinho, quietinho, em repouso. Né? Se o corpo está em movimento, a tendência dele é continuar em movimento. Olha que exemplo interessante que nós temos aqui, né? O carro ele está em movimento. Eu tenho um obstáculo que faz com que ele pare. Ele fez o carro parar, mas ele não fez o motorista parar. Qual a tendência do corpo do motorista que estava em movimento? A tendência dele é continuar em movimento. O que está parado continua parado, o que está em movimento continua em movimento. A menos que uma força haja sobre ele, né? Então, se eu estou parado, eu preciso gastar energia para levantar e me movimentar. Da mesma forma que se eu estiver correndo, eu preciso gastar energia para frear e poder parar. Elasticidade é a capacidade de aumentar a forma, né? Então, de ser elástico. Obviamente, isso varia também, todo o corpo é elástico, mas a força dessa elasticidade, ela varia bastante. Indestrutibilidade, né? A matéria nenhuma pode ser destruída, a matéria ela pode ser apenas transformada de um tipo em outra. Agora a gente vai falar sobre as propriedades específicas da matéria, o que varia de uma matéria para outra. São essas três: organolépticas, químicas e físicas. Organolépticas são aquelas que são percebidas pelo nosso sentido, né? Então, pela nossa audição, olfato, tato,
né, pelo nosso paladar. Então, claro que ela não é muito segura, né? Você não chegar no laboratório de química e colocar a mão nas coisas, cheirar, colocar na boca. Claro que não, isso pode ser perigoso. Tem um monte de substância química que é extremamente tóxica, né? Posso cheirar aquilo ali e desmaiar, né? Na melhor das hipóteses. Algumas são muito mais tóxicas, né? Que podem ser letais. Então, essas propriedades organolépticas são aquelas que a gente percebe no material. Qual a cor que ele tem, qual o sabor, né? Qual o cheiro, qual o gosto. Então, elas são biológicas. As químicas estão relacionadas à combustão, né? Capacidade de pegar fogo, né? Nem todos os materiais têm capacidade de combustão, nem todos os materiais pegam fogo, né? Nem todos os materiais têm capacidade de hidrolisar em água, né? Que é sofrer reações químicas com a água. Nem todos materiais químicos, todos os elementos químicos, todos os materiais químicos reagem entre si. Então, são propriedades químicas mais particulares desses materiais. E as propriedades físicas, que estão relacionadas a mudanças de estado físico, né? Então, a gente aprende que existem 3 estados físicos. A gente aprende só com a água, né? Mas para todos os materiais, tem todos os 3 estados físicos, né? Então, tudo pode ser sólido, líquido ou gasoso, não é só a água. Coloquei o exemplo do ouro, né? O ouro pode ser sólido, pode ser líquido, e o ouro pode ser gasoso? Pode. Dentro de estrelas extremamente quentes, né, existem nuvens de ouro gasoso. Só que para isso precisa de uma temperatura extremamente elevada. A gente aprende esses estados físicos somente para a água, mas é importante a gente ter em mente que todos os materiais podem mudar de estado físico, né? Então, o ferro pode ser sólido, líquido e gasoso, depende da temperatura. Né? Eles possuem diferentes temperaturas em que eles estão nos estados físicos. Importante a gente falar, né, como estão as moléculas desses materiais. Todos os materiais são formados por moléculas e átomos, né? Os materiais são formados por moléculas e as moléculas são formadas por átomos. No estado sólido, todas as moléculas estão extremamente ligadas entre si. No estado líquido, elas estão ligadas, mas tem uma certa maleabilidade disso daí. Já no sistema gasoso, né, no estado físico gasoso, as moléculas estão afastadas, né? Então, por isso que a gente muitas vezes não consegue ver, né, o gás, porque as moléculas estão afastadas e a gente não consegue perceber essas moléculas individualmente. Os materiais eles podem mudar de um estado físico para o outro, dependendo da temperatura. Essas mudanças no estado físico, elas têm nome, né? Quando o material está no estado sólido e ele passa para o estado líquido, ele derrete, né? Então, nós falamos que ocorreu a fusão, gelo derretendo, exemplo mais clássico, né? Mas o ouro pode derreter também. Então, isso aqui é uma fundição, né? Uma fundição é um local onde são derretidos vários tipos de metais, né? O ferro, o ouro, o alumínio, o cobre. Quando, né, aqui a temperatura, então aqui eu aumentei a temperatura, para a substância passar do sólido para o líquido, eu aumento a temperatura. Se ele já está líquido e eu continuo aumentando essa temperatura, pode ser que o meu material ele passa do estado líquido para o estado gasoso. Né? A temperatura em que a água passa do estado líquido para o gasoso é de 100 graus Celsius. Então, quando a água atinge a temperatura de 100 graus Celsius, ela passa para o estado de gás. Aqui tem um exemplo, um geyser. Né? Então, a água está passando aqui para o estado gasoso. Se nesse local aqui, né, aí a nuvem sobe, aí ela chega nas altas camadas da atmosfera. Lá em cima é mais frio. Quando essa água resfria, ela volta para o estado líquido. Quando o material passa do estado gasoso para o líquido, isso é chamado de condensação ou liquefação. Liquefação ajuda, né? Ela passa para líquido, a liquefação. Então, ela sofre a condensação, a liquefação. É o que acontece com as nuvens, né? É o que acontece com a garrafinha de água também, quando a gente acaba de tirar da geladeira, né? A gente tira a garrafinha, o copo da geladeira. O copo, a garrafinha está frio. A umidade do ar, que está na forma de vapor, encosta e fica líquida, né? Então, daí a gente tem a impressão que as garrafinhas estão suando, né? A latinha de Coca-Cola está suando, não está suando, óbvio, né? O que acontece é que o vapor da água presente no ar está condensando e está voltando a ser líquido. É o que acontece quando a gente toma banho também, né? O espelho do banheiro fica todo molhado, né? Do box fica todo molhado. Por quê? Porque a água está quente, ela vaporiza, quando ela encosta no vidro que está frio, ela condensa e volta a ser líquida. O líquido, quando
perde muito calor, ele vai solidificar. A temperatura está muito baixa, ele vai formar gelo novamente. E existem situações muito especiais, para substâncias químicas muito especiais, em que o material ele pode passar diretamente do sólido para o gasoso. É o que acontece com a naftalina. Aquilo que espanta barata, que a gente coloca dentro do guarda-roupa, que tem um cheiro super forte, né? O naftaleno. O naftaleno, ou naftalina, que é o nome da marca, ela consegue passar direto do sólido, aquela bolinha, ela vira um gás, que é aquele cheiro forte que a gente sente. Né? O que acontece com o gelo seco também de festa, né? Que eles colocam em bebida, colocam no show, né? Para dar aquele efeito diferente, né? Você joga o gelo seco, que nada mais é do que gás carbônico no estado sólido, e ele passa direto para gás. Então, cada substância química, eu coloquei alguns exemplos aqui, podem ser encontrados nos estados sólido, líquido e gasoso, mas depende da temperatura, né? Existe uma temperatura em que o material passa de sólido para líquido e uma temperatura que ele passa de líquido para gasoso. Essa temperatura que ele passa de sólido para líquido, eu chamo de ponto de fusão. Ponto de fusão é a temperatura que ele derrete. Né? E a temperatura em que ele passa de líquido para gasoso, eu chamo de ponto de ebulição. Vamos observar aqui algumas temperaturas. Né? O oxigênio, o ponto de fusão dele é menos 218 graus, quer dizer, muito frio. Né? Então, ele precisa de uma temperatura muito baixa para ele estar sólido. Abaixo dessa temperatura do ponto de fusão, todas essas substâncias aqui estão sólidas, né? Então, o oxigênio, para ele estar sólido, eu preciso dessa temperatura aqui, que não existe naturalmente, né? Então, isso é só em laboratório. Entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, ele está líquido. Olha aqui o oxigênio líquido, um exemplo, né? E acima dessa temperatura, ele está no estado gasoso. Por isso que, naturalmente, o oxigênio ele só é encontrado na forma gasosa, né? Porque ele precisa de temperaturas muito baixas para estar líquido ou sólido. Mas olha um exemplo aqui mais plausível, né? A acetona que a gente tira esmalte, né? A acetona, ela tá sólida a menos 94. Alguém já viu acetona sólida? Nunca vi, só em laboratório. De menos 94 até 56 graus, ela tá líquida. É assim que a gente compra ela, né? Porque a nossa temperatura ambiente está aqui no meio. Então, está entre o ponto de fusão e ebulição. 25 graus está aqui entre, então ela é líquida. E acima de 56 graus, ela está gasosa, né? Então, aqui esse quadrinho é muito bom, porque abaixo desse valor aqui, a substância está sólida, no meio desses dois valores, a substância está líquida, e acima desses valores, a substância está no estado gasoso. Por exemplo, qual o estado físico do mercúrio a 30 graus Celsius? Mercúrio. Eu sei que abaixo de menos 38 ele é sólido, entre 38 e 356 ele é líquido e acima de 356 ele é gasoso. Aonde está o 30? Não está entre? 30 não se localiza aqui, se a gente pensa que isso é uma reta numérica. O 30 está aqui no meio. Né? Então, a 30 graus Celsius, o mercúrio está no estado líquido, porque está entre esse ponto de fusão e ebulição. Então, o mercúrio está líquido a 30 graus Celsius. Outra propriedade muito importante é a de densidade. Né? Então, a densidade é a relação entre... A densidade é a relação que existe entre a massa, quanto de matéria que eu tenho no produto, e o volume, e o espaço que ele ocupa. Né? Então, vamos pegar um exemplo. Aqui eu tenho um cubo que ele tem um volume de 1000 ml, ou 1000 centímetros cúbicos, que é a mesma coisa. Né? E ele pesa 5.000 gramas de massa. Como que eu acho essa densidade dele? Para eu achar essa densidade, eu vou dividir a massa pelo volume. A massa é quanto? 5.000. O volume é quanto? 1.000. 5.000 dividido por 1.000, 5 gramas por ml. Gramas por ml é a unidade de medida para densidade. Quer dizer, para cada ml desse material aqui, eu tenho 5 gramas. Né? Então, quão denso que ele é? Quanto maior for a massa por ml, mais denso é o material. Então, percebam que densidade é diferente de peso. Densidade e peso são coisas diferentes. Uma perguntinha maldosa, né? O que pesa mais? 1 quilograma de isopor ou 1 quilograma de chumbo? O peso é o mesmo, né? A massa é a mesma. Eu não disse que é 1 quilograma? Então, a massa é a mesma. Mas pensa quanto que eu preciso para ter 1 quilograma de isopor. Muito isopor. E para ter 1 quilograma de chumbo?
Uma barrinha assim já dá 1 quilograma. Então, o que eu tenho de diferente? O volume, né? Então, a densidade é que vai ser diferente. Se eu fizer essa continha aqui, eu tenho que o chumbo é muito mais denso do que o isopor. Por quê? Em uma mesma quantidade, né, um mesmo espaço, eu tenho uma quantidade muito maior de massa. Essa questão da densidade está associada se os materiais eles podem afundar ou flutuar. A densidade da água é 1. Todo material que tiver a densidade maior que 1, afunda. Menor que 1, flutua. Então, olha aqui essa figura. O óleo, a densidade do óleo é maior ou menor do que a da água? Ela é menor, né? Então, eu sei que a densidade do óleo ela é menor do que a da água, porque ele está flutuando. Então, eu sei que a densidade do óleo é menor do que 1. Aqui, olha, eu botei 2 exemplos, né? O benzeno e o clorofórmio. Se eu misturar eles em água, o benzeno vai flutuar e o clorofórmio vai lá para o fundo. É por isso que é tão grave quando acontecem acidentes, né, relacionados a derramamento de petróleo. O petróleo é tipo óleo, então ele fica na superfície, ele impede que a luz entre, né, as algas não podem fazer fotossíntese, toda a cadeia alimentar no mar ela vai ser afetada, né? Por isso que esses acidentes eles são tão desastrosos para o meio ambiente. Perguntinhas rápidas, né? Um cão farejador consegue encontrar uma substância procurada. Que tipo de propriedade da matéria é utilizada por esse animal? Organoléptica, né? Está relacionada a um sentido. Agora, vamos associar aqui algumas perguntinhas, né? Olha, o que está certo, o que está errado. Matéria, tudo que tem massa ocupa lugar no espaço? Mármore. Corpo, bloco retangular de mármore. Porção limitada da matéria, que por sua forma especial presta-se a um determinado uso. Objeto, estátua de mármore, porção limitada da matéria. O que está certo, o que está errado? Pensem. Letra A, somente a 1 está correta, isso daqui está invertido. Agora vamos relacionar isso daqui, né? Então, primeiro, matéria, né? O exemplo de matéria que eu tenho aqui da minha coluna, né, é a madeira. Outro exemplo que eu tenho é o granito, o ouro, tudo isso é matéria. Corpo, eu tenho a barra de ouro, que é uma porção limitada da matéria, eu tenho a tábua de madeira, eu tenho um pedaço do granito. Objeto, né, que é o que tem uma utilidade, um anel de ouro, uma estátua de granito ou uma cadeira de madeira. Verdadeiro ou falso? No universo, a matéria pode aparecer de diversas maneiras e apresentar formas diferentes em sua composição e tamanho? Verdadeiro ou falso? Matéria pode variar em substância e apresentar-se em diferentes corpos? Corpo é definido como porção limitada da matéria? E, por último, os corpos produzidos pelo homem que têm alguma utilidade ou função recebem o nome do objeto. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Então, todas eram verdadeiras. Prestem bastante atenção nessas definições que são importantes, né? Isso é uma experiência bem legal, eu queria que vocês fizessem, né? Girem o ovo cru, peguem o ovo lá na cozinha, claro, coloquem num lugar onde ele não vai cair no chão, de preferência, faça no chão, né? Que evita que isso aconteça. Faz ele no chão, gira ele e, de repente, coloca o dedo em cima e tira. E observem o que acontece. Depois eu quero que vocês me contem. Mas eu vou antecipar, o ovo ele vai continuar rodando. Você vai rodar, vai parar e vai tirar o dedo de novo. Ele vai, assim que você tirar o dedo, ele vai voltar a girar. Que mágica é essa? Bom, não é mágica, isso é inércia, né? A gema e a clara lá dentro, elas continuaram girando. A tendência é continuar em movimento. Quando você tira o dedo, ele continua em movimento. Então, né, a química, vocês vão ver que ela é muito disso, né? Ela tem a parte que todo mundo fica na expectativa para fazer um monte de experiência, porque, de fato, é importante que a gente faça experiência, mas é muito importante que a gente aprenda todas as partes teóricas, né? Então, tanto a expectativa quanto a realidade, elas vão se cumprir, as duas coisas, né? A gente tem muita prática, mas também tem muita teoria, então a gente tem que entender os porquês, né? Por que isso acontece? Peço que façam essa experiência do ovo, e tentem fazer outras relacionadas à densidade também. Qualquer dúvida me envie.